Muito bem, pessoal. Então você entendeu o que é uma estufa, viu esse desequilíbrio entre a entrada e a saída da irradiação, tá? A Terra acaba sendo aquecida e temos aqui o efeito estufa, vital. O que nos preocupa é o aumento exagerado desse calor. E aí nós temos algumas linhas. Existe uma linha de raciocínio que diz que a Terra passa por variações cíclicas, houve períodos de aquecimento, períodos de glaciação, e que não tem nada a ver com a ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem. Este grupo de pensadores são denominados de céticos, aqueles que têm dificuldade em acreditar. E uma pessoa se destaca nesse cenário, Donald Trump. Nada que faz mal à economia dos Estados Unidos será bem aceita por nós. Então eles relutam em aceitar protocolos de cooperação ambiental, protocolos de cooperação ecológica diversos, e respondem por 25% da poluição do planeta. Isso é muito grave, especialmente falando em ciclo do carbono. Por que nós tendemos a refutar este grupo denominado céticos? Porque nós temos algumas coisas muito evidentes aqui. Por exemplo, próximo à Revolução Industrial, um pouco antes, nós tínhamos aí uma certa irradiação solar, que mantém uma certa linha média. É bem verdade que existem períodos de maior irradiação, períodos de menor irradiação, mas um comportamento, se eu traçar uma linha média aqui, muito próximo, tá certo? Muito próximo de estar aqui estabilizado com o eixo X. Mas vejamos o que está acontecendo com a temperatura do planeta. Vejamos o que vem acontecendo nos últimos anos. Um aumento significativo. Aí, professor, aumentou 1 grau só. Este é o problema. Eu vou aumentar até menos, eu vou aumentar 0,4 graus. Só que não no ar, na água do Oceano Pacífico. E essa pequena variação, menor que meio grau, nas águas do Pacífico é denominada El Niño. E nós estamos vivendo em tempos recentes ambientes extremos, ou extrema seca ou extrema chuva. Olha as marés avançando recentemente aqui no litoral sul do estado de São Paulo, no litoral norte também, ressacas nunca antes experimentadas. Esta variação toda não pode ser obra do acaso. É fruto da ação antrópica, especialmente da emissão de GEE, que ganhou grande intensidade a partir da Revolução Industrial, em meados do século XX, e a partir da década de 80, começamos a ter um pouco mais de consciência ecológica, mas os efeitos ainda perduraram. Se tudo aumentar em 2 graus, boa parte de regiões oceânicas vão invadir, tá certo, as cidades. E aí nós vamos ter perdas de ambientes importantíssimos, mudanças de ecossistema, variações em regime de chuva, enfim. As consequências não são absolutamente previstas, mas são certamente nefastas. É muito importante que tenhamos isso em mente. Então fica bem claro que, a partir dos momentos em que experimentamos uma grande industrialização mundial, desde a Revolução Industrial e principalmente em meados do século XX, vivenciamos um aumento significativo de temperatura. A quantidade de gás carbônico presente, tá certo, sobe de aproximadamente 300 ppm para aproximadamente 390 partes por milhão. Um aumento de 30% em pontos percentuais, o que implica nesse aumento de temperatura. É bem legal termos essa consciência. Vamos seguir pensando quais são os gases responsáveis pelo efeito estufa. O CO2 é o menos estufa dele. Aí eu não entendo quando você fala o menos estufa. Entenda por estufa capacidade de reter calor. O CO2 retém muito menos calor que o metano, mas impacta muito mais porque está em grande quantidade. O CFC retém muito mais calor que o metano e por consequente que o CO2, mas impacta um pouco menos, porque tem uma quantidade menor. O ozônio e o ácido nítrico. Esses são os principais GEE, gases do efeito estufa, que podem trazer consequências como grandes queimadas. Tivemos no Brasil, na Austrália, tivemos nos Estados Unidos, tivemos no continente africano. Enfim, foi um ano de grandes queimadas. Infelizmente tem de acontecer. Sejam criminosas ou não, estão sendo agravadas pelos gases do efeito estufa. Estamos vivenciando a perda de importantes hábitats para os ursos polares e outros animais também. É que essa é uma espécie que a gente denomina Spitzflag, são aquelas espécies que usamos como bandeira.
porque sensibiliza a opinião pública e nesse momento isso é importante. Então nós temos aqui uma dificuldade de hábito, esses animais estão emagrecendo e perdendo ambientes de caça por causa de degelo de calota polar. Tudo isso resultado dos gases estufa. Dá uma olhadinha comigo qual a origem desses gases aqui. Vamos começar pela fermentação entérica. Esse termo eu quero guardar com você. Enteron é intestino. A fermentação intestinal, especialmente dos ruminantes. Lá na aula 11 vimos isso. Então os ruminantes, a partir do flatus, pum, e da eructação, arroto, liberam gases entéricos que fermentam ricos em CH4. Esterco animal, esgoto doméstico, todos esses ambientes liberando o metano que é tão importante. Cultivo de arroz irrigado, tá? Que fica plantado em áreas inundadas. E outras fontes. A biomassa destaque aqui para a produção de álcool e açúcar. Boa parte da cana-de-açúcar é queimada para servir de energia para as caldeiras de fermentação. Boa parte da queima dessa biomassa libera CO e CO2. Embora estejamos reaproveitando um subproduto que até então era nocivo, sempre tem impacto. É legal o nosso aluno ter noção de onde vem esse impacto. Não é para você decorar esses números, mas ter noção de onde vem esse impacto e quais são os gases do efeito estufa. Legal? Vamos continuar. Bom, tudo é uma questão de balanço, que tem a ver com aquilo que é emitido e com aquilo que é retirado. Só há um evento do ciclo do carbono capaz de fazer sequestro de carbono. Que evento é esse? Fotossíntese. Porém, embora seja uma comunidade clímax, na qual o CO2 que está sendo emitido está sendo consumido, por que em meia floresta eu tenho um balanço próximo a zero do CO2? Por que nas comunidades clímax o CO2 que é emitido também é consumido? Porque aqui eu não estou vendo, mas há uma grande quantidade de seres vivos que respiram o O2 e liberam o CO2. Vertebrados, invertebrados, micro-organismos, tudo faz parte desse ecossistema. Mas só uma parte consegue fazer o sequestro de carbono. São os produtores, os vegetais predominantemente. Ao retirar essa cobertura vegetal, o que nós podemos falar para você? Que o desmatamento vem contribuindo para o aumento do efeito estufa. Porque eu estou diminuindo o sequestro de carbono. Com menos sequestro de carbono, mais CO2. Com mais CO2, aquecimento global. Com aquecimento global, mudança na dinâmica atmosférica. E os resultados, esses que estamos vivendo. Tempestades, furacões, tá certo? Uma série de eventos, enchentes, secas, tudo isso tem sido notícia nos últimos anos. E tudo isso é sim ação do homem. Legal, pessoal? Dá mais um pausezinho aí que vamos voltar para o terceiro vídeo da série sobre aquecimento global e efeito estufa.